Sim, são entidade privada, mas que vivem de recursos públicos. Se são entidades privadas que vivem de recursos públicos, não podem ganhar 2, 3, 4 vezes o teto constitucional. Porque muitas vezes nós lidamos com entidades que dizem que estão quebradas, que vêm aqui passar cartinhas e solicitar emendas aqui na Assembleia, na Câmara Federal, porém não dão satisfações dos seus ganhos. Estão quebrados para a prestação do serviço, mas para pagar 50, 60, 70, 100 mil reais, não estão. Então nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso no município, no estado e no país. Se vive de dinheiro público, tem que cumprir as limitações do poder público. Então, eu apresentei uma emenda com essa finalidade. O colega entendeu que não haveria ainda uma situação política, que não teria amadurecido a discussão, muito embora tenha corroborado a minha preocupação, e eu agradeço o nosso relator por isso. Mas eu gostaria de dizer que para o ano que vem, nós precisamos... vereadora. Pois não, vereador. Queria parabenizar as afirmações da senhora sobre esses salários das OS, que é uma vergonha que acontece na nossa cidade e no nosso país. Parabéns pela sua preocupação. Acho certíssimo que se leve adiante esse problema. Eu agradeço demais, vereador Eliseu, agradeço mesmo. Então, eu gostaria de pedir, né, que nós discutamos isso, né, ao longo desse ano, para que no final, no meio do ano que vem, nós entreguemos uma LDO melhor para a cidadania. Uma LDO que possa servir de vitrine para as outras cidades, até para o nosso estado, quiçá para o nosso país. Por que não? Eu acredito que é possível e que é necessário. Apresentei uma emenda também, acatando pleitos, porque nós acompanhamos, ou eu diretamente, ou os meus assessores, todas as audiências públicas que foram feitas na cidade, para preparar aqui esse momento tão importante do nosso mandato. E muitas pessoas pediram, né? Eu sei que a base aqui está muito firme em torno dessa obra, mas pediram para retirar a previsão do gasto de 200 milhões na construção do túnel Sena-Madureira. Eu apresentei uma emenda com essa finalidade, porque, respeitando a divergência, eu acredito que aquela obra realmente é desnecessária, que aquela obra não agrada a população local e que não ficaram demonstrados os ganhos em termos de mobilidade. Então, eu apresentei essa emenda. O nosso relator não pôde acatar, porque conversou com o governo e o governo entende que a obra é importante. Então, qual é o compromisso que eu assumo? Continuar dialogando com o governo a respeito dessa obra, uma vez que houve, inclusive, ordem judicial para parar, né, a construção desse túnel, parar ali com os cortes das árvores, e eu acredito que existe possibilidade para esse diálogo. Apresentei uma emenda também que o nosso querido relator acolheu, que é uma emenda que visa a construção do Hospital Público Municipal no distrito de Perus. Para ser extremamente transparente, também houve essa propositura por parte do líder do governo, que é um vereador da área, o vereador Fábio Riva, porque ele já acompanha a área há muito tempo, e eu estive no nosso Câmara nas ruas, lá no bairro de Perus, e foi um pedido muito emocionado da população para que esse hospital fosse construído. Esse hospital já estava previsto no orçamento, já havia dotação destinada a ele, então nós precisamos tirar esse hospital dos planos e colocar na realidade. Eu agradeço o vereador Major Palumbo por ter acolhido essa emenda. Eu também agradeço o vereador Major Palumbo por ter acolhido uma emenda que eu apresentei para que sejam destinados recursos para a aquisição de 40 mil câmeras do Smart Sampa, que sejam essas câmeras destinadas aos terminais de ônibus, de trem, de metrô da nossa cidade, para que as nossas mulheres tenham mais segurança na hora de ir e voltar do trabalho. As mulheres mais simples saem de casa muito cedo, não raras vezes ainda à noite,
para pegar os ônibus, voltam muito tarde, elas ficam expostas a furtos, a roubos, mas principalmente a estupros. Infelizmente, em Itaquera, houve um homicídio nessas circunstâncias e nós temos hoje um instrumento potente, poderoso de segurança, que são essas câmeras com potencial de reconhecimento facial, potencial de reconhecimento de placas e mais, porque eu fui conversar com os técnicos, um potencial de reconhecimento de situações de perigo. Essas câmeras têm esse potencial. Então, aquela moça que foi morta em Itaquera, se nós treinarmos essa inteligência artificial, ela vai conseguir dar um alerta para que uma equipe avalie a cena e já acione uma viatura, seja da PM, seja da Civil, seja da Guarda Municipal. Mas, para isso, nós precisamos ter mais câmeras na periferia. Então, eu agradeço o Major Palumbo porque acolheu essa emenda para que nós separemos recursos para comprar 40 mil câmeras. Porque hoje, se eu não estou equivocada, são 20 mil. Mas essas 20 mil não são apenas câmeras públicas. Estamos contando para esse sistema... 31 mil hoje. Atualmente. Isso. Então, essas que já existem hoje, elas integram câmeras públicas com privadas. Eu estou pedindo para que nós compremos 40 mil câmeras públicas, porque aí nós vamos integrar as 31 mil que já existem, mais 40 mil e mais as privadas. Com isso, nós vamos dar segurança para aquelas pessoas que estão mais expostas, que são as pessoas mais simples da nossa cidade. E o Major Palumbo acatou essas emendas. Então, eu já estou indo para o encerramento, que eu prometi que não ia exacerbar, muito embora tenha passado muito dos 5 minutos. Mas o que eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, por meio do líder do governo, na verdade são 2 líderes agora, tem o líder e o vice-líder, o nosso líder aqui, Gilberto Nascimento, o vice-presidente da CPI da Íris, toda a base aqui presente. Eu peço encarecidamente que este ano não ocorra o que vem ocorrendo ao longo dos anos. Porque os relatores, ao longo dos anos, selecionam as emendas, selecionam com carinho, selecionam com seriedade, com cuidado, tentam contemplar todos os colegas, né, de forma equânime e com base em análise técnica, os relatores juntam tudo isso num artigo e esse trabalho todo chega no executivo que veta esse artigo. Então, eu estou aqui dizendo, eu vou votar sim, mas eu não vou gostar de abrir o Diário Oficial quando a LDO for publicada como lei e constatar que o artigo 8º, que se eu não estou equivocado é onde estão todas as nossas emendas, foi vetado integralmente. Porque, vejam os senhores, nós estamos abrindo mão de limitar. Nós estamos abrindo mão de sermos consultados com relação à abertura desses tantos créditos suplementares. Nós estamos fazendo algumas indicações, eu li todas, tá? Não li só as minhas, não, eu li todas. Absolutamente coerentes, não tem nada assim, fora da realidade, não tem nada fora da potencialidade do nosso orçamento. Se nós tomarmos uma canetada, eu entendo que essa casa precisa se levantar. Porque o poder legislativo não pode ser uma ficção. O poder legislativo não pode ser um penduricalho. Não pode ser apenas para dizer que existe. Então, eu vou votar sim. Eu peço que votem sim. Mas eu também já deixo aqui registrado que nós não queremos tomar um veto na cabeça. Porque nós estamos exigindo muito pouco nessa LDO. Nós poderíamos exigir muito mais, vamos dizer assim, protagonismo em termos de gestão do orçamento. E isso seria constitucional. Nós estamos exigindo muito pouco. Então, nós não queremos abrir o diário e encontrar um veto total. E mesmo os vetos parciais precisarão ser muito bem justificados. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador.